Olá para todos e vamos a mais um estudo. A profecia de Jesus que não se cumpriu. Jesus disse que alguns que estavam reunidos naquele lugar estariam vivos para ver o reino de Deus. Estaria Jesus profetizando que muitos ali estariam vivos na sua volta? Mas não existe ninguém vivo daquele tempo hoje. E Jesus não voltou. Em Lucas 9, verso 27, Jesus disse: Mas em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Alguns não morreriam até ver o reino de Deus. Veja que Jesus não disse todos que estão aqui, mas ele disse a alguns. Vamos iniciar a interpretação. Vamos usar texto e contexto. Só assim é capaz de interpretar um texto, lendo o texto e seu contexto. Como diz o ditado, texto sem contexto é pretexto para a heresia. O próximo evento, após Jesus ter falado isso, após ter feito essa promessa, foi a transfiguração que aconteceu em Mateus 17. Os que dizem que a profecia não se cumpriu interpretam a promessa de Jesus como se referindo à sua vinda. Mas o contexto indica que Jesus está se referindo à transfiguração. A palavra grega traduzida como reino também pode ser traduzido como esplendor real, significando que 3 discípulos que estavam ali veriam Cristo como ele é realmente, o Cristo glorificado, o Rei do céu. O que ocorreu na transfiguração. 3 de seus discípulos viram Jesus como ele é, viram Cristo glorificado. Eles viram o reino de Deus. A transfiguração ocorreu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João no monte, onde apareceram Moisés e Elias e falavam com Cristo. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas do Antigo Testamento. E eles falaram com Cristo. Lá diz assim, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, justamente para que acontecesse aquilo. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto, o de Cristo, resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Veja que somente Jesus falou com eles. Os discípulos não. Os discípulos viram Jesus em toda a sua glória e esplendor, conversando com Moisés e Elias glorificado. Lá diz que Jesus se transfigurou. O que é transfigurar? Transfigurar é mudar de figura. Jesus mudou da sua forma humana para a forma divina. Por isso não houve comunicação com mortos, porque somente Jesus falou com Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam no céu glorificado. Moisés morreu, mas Elias não morreu. Mas mesmo assim Elias está no céu com o corpo glorificado, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Nosso corpo físico aqui não entra no céu, tem que ser transformado, tem que ser glorificado. O Espiritismo usa essa passagem aqui para dizer que Jesus falou com mortos, mas não falou, não. Jesus mudou da sua forma humana para a sua forma divina. Jesus tinha 2 naturezas, divina e humana. Ele mudou da sua forma humana para a sua forma divina, como ele é, para falar com Moisés e Elias. E aqui se cumpriu a profecia. Então a promessa que Jesus fez, que alguns viriam sua glória, se cumpriu no monte da transfiguração. Lá diz,
Alguns dos discípulos testemunhariam apenas 6 dias depois, exatamente como Jesus predisse, 6 dias depois, a qual mostra Jesus em toda a sua glória, que será vista novamente no reino de Deus. Aí todos o verão. O reino de Deus ali era Jesus glorificado, onde um dia todos os salvos o verão como ele é. Considerando que o Novo Testamento foi escrito depois da morte de Jesus, você acha que o escritor do livro de Lucas, que foi ele mesmo, bem como os escritores do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde o nome dos livros é o nome dos escritores, e cujos livros foram escritos depois da morte de Cristo, cujo objetivo dos evangelhos era provar que Jesus era o Messias, mostrar os seus milagres, mostrar os seus sinais, para provar que ele era o Cristo, para provar que ele era o Redentor da humanidade. Você acha que eles iriam pôr no livro uma profecia de Jesus que não teria se cumprido e assim pôr em dúvida toda a pessoa de Cristo? Jesus nunca errou, de maneira nenhuma isso iria acontecer. Você acha que eles iriam escrever uma profecia que não se cumpriu e comprometer toda a credibilidade de Cristo? Jesus nunca errou. Em sua boca nunca existiu engano. Jesus era Deus. O homem erra, Cristo não. O homem erra, Cristo é inerrante. Ele é Deus. Ele não iria errar. A Bíblia pode ter erros de tradução e de interpretação por parte das pessoas, mas não nos originais. Nos originais não pode haver erro, pois a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é inspirada por Deus. Não pode haver erro, e Jesus nunca errou. Na verdade, os originais da Bíblia se perderam. As nossas Bíblias são cópias da cópia dos originais. Por quê? Só no Novo Testamento tem mais de 5.000 manuscritos. Naquele tempo não existia impressora, não existia gráfica. Era escrito uma a uma, Bíblia, por isso era caro. Era escrito uma a uma. Não é que nem hoje que você tem até impressora aqui do lado aqui para imprimir papel. Naquele tempo não havia absolutamente nada disso. Por isso que tinha manuscrito. Manuscrito é escrito à mão. E se perderam. Os originais se perderam. Por isso existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento que não são os originais. Muitas coisas na Bíblia não tem como saber se nos originais era assim mesmo. Mas tudo que é necessário para a pessoa ser salva e andar em comunhão com Deus está certinho na Bíblia. A história de Cristo, o plano da redenção, está todo correto na Bíblia, se encaixando desde o Velho Testamento, se cumprindo no Novo, para não deixar margem para questionamento. Somente os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo que tentam deturpar a palavra para tirar a credibilidade. Mas nós não iremos nos abater por isso. É isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar a divulgar. E até o próximo.